Oi, salve família tricolor, vou começar o vídeo de hoje aí pedindo pra vocês já se inscrever, deixar o like e vou começar o vídeo falando do Enzo Dias. O Enzo Dias, ele chegou no São Paulo do River Plate e ele foi oficializado sábado passado, né? E ele já viajou para os Estados Unidos e tá participando da pré-temporada. O Zubodi colocou ele de titular e ele já começou fazendo gol. Lateral esquerdo, já começou fazendo gol, já tá mostrando futebol aí. Outra contratação de São Paulo, né, que tá jogando muito bem lá nos Estados Unidos, é o próprio Oscar, que já tem duas assistências e um golaço. Até onde eu sei, ele tem duas assistências, pelo que eu me lembro. E ele tem um golaço já. O Oscar tá colocando muitos jogadores no bolso. Eu vi um lance ali onde tinha três marcando ele e simplesmente ele saiu fácil do meio dos três e mandou uma bolaça. Não vi quem tava na área, mas ele mandou uma bolaça pra área e ele vem mostrando futebol aí e pode ser um melhor meia, né? O melhor meia que vai atuar em 2025 no Brasil. O Oscar veio da China. Muitas pessoas esperavam um desempenho muito ruim dele. Um jogador não tão técnico, que jogasse mal, por conta do futebol da China ser um pouco mais lento. Mas ele começou aí muito bem já, né? Nessa pré-temporada aí, nesses primeiros treinos para pré-temporada, que é dia 15 o primeiro jogo contra o Cruzeiro. Dia 15 que está próximo já, né? Falar um pouquinho aqui também do São Paulo que perdeu mais um jogador, né? Que poderia estar vindo para cá. O Natanael do Curitiba, que é uma proposta do São Paulo, e do Atlético Mineiro. E nesse domingo ele acabou fechando com o Atlético. Ele é o novo contratado do Atlético Mineiro, é o novo jogador do Atlético. Infelizmente a gente perdeu mais um jogador e um lateral direito que seria uma peça importante, já que a nossa lateral tá um pouco desfalcada, já que o Igor Vinícius não vem jogando bem há bastante tempo. E o Moreira também não. O Moreira é um cara que lesiona muito, mas joga bem. Tem que recuperar o futebol e melhorar o físico. Pelo que eu vi esse ano, ele já tá um pouquinho mais troncudo, já tá um pouquinho mais físico e pode estar desenvolvendo o futebol melhor caso ele não lesione, né? E o Igor Vinícius, tem vezes que ele joga bem pra caramba e tem vezes que do nada ele joga mal. Não dá pra entender um pouco, não dá pra entender muito, né, o Igor Vinícius. Mas eu espero que com esses dois laterais aí a gente consiga desenvolver o futebol. E ó, falar um pouquinho aqui também no Wendel. O Wendel, ele tá trabalhando ali para ser liberado do Porto. Porque o Porto deve ser 600 mil dólares para ele. E ele pretende abrir mão desses 600 mil dólares para o Porto estar liberando ele. Então, ele viria sem o Porto ter que pagar esses 600 mil dólares, que poderia dar processo para o Porto, e o Porto não receberia nada do São Paulo, não levaria o Moreira, e seria um ótimo negócio aí para a gente já ter um Wendel em janeiro, porque o Wendel, se o Porto segurar ele até o meio do ano, vai ser muito ruim porque ele vai ficar 6 meses sem jogar, né? E o cara 6 meses parado perde totalmente o ritmo de jogo. Então isso vai ser complicado se o Porto segurar. O Porto não deve segurar, não pode segurar o Wendel, né? Tem que liberar logo. Falar um pouquinho aqui também de um jogador que tá despontando na copinha, tá jogando muito, o Rian Francisco, né? Vem jogando muito nessa copinha, fazendo gols. Todo jogo ali você já sabe que é só esperar o gol do Rian que vai ter. E ele tá tem muitos times lá de fora que tá sondando ele, né? Muitas sondagens de fora, mas o São Paulo eu acredito que vai manter ele no elenco, até porque eu acho que o Zubadia vai querer usar ele, porque o Zubadia disse que ele pretende formar pelo menos dois jogadores nessa passagem dele pelo São Paulo. Então, eu espero que o São Paulo mantenha o Rian Francisco, porque o Rian Francisco vai ser um jogador muito importante aí, né? Um, um moleque muito bom, é novo, joga bem
e pode despontar aí no elenco do São Paulo e sair por um valor muito alto para um time muito grande como o Chelsea, Real Madrid, Manchester United, Barcelona. Ele pode sair para time assim, porque ele tem futebol para isso. Falando um pouquinho aqui também do Eric. O Eric, que todo mundo tava dizendo que praticamente ele tava de saída de São Paulo, já tava próximo de sair, mas ele tá treinando ali de ponta direita ali, né? E tá jogando muito bem no treino, tá treinando muito bem de ponta direita. E o Zubadia pode estar pensando em estar utilizando o Eric como titular. Eu acredito porque no treino ele tá indo bem. E o Zubadia pode estar usando, porque o Zubadia ele pode fazer um ataque com Oscar no meio, Lucas, Caleri e o Luciano. Mas ele pode ali trocar o Luciano pelo Eric, pode estar trocando pelo Ferreirinha também. Então ele pode estar fazendo essas substituições aí, né? E tá melhorando o time cada vez mais. Que na minha opinião, o São Paulo jogaria muito bem com Oscar, Lucas, Ferreira e Caleri. O Luciano no banco, né, pra vir entrar no segundo tempo ali. Falando também aqui, ó, o São Paulo fechou uma parceria com, acho que é o Stuttgart da Alemanha, se eu não me engano, acho que é Stuttgart. Fechou uma parceria para base. Como vai funcionar essa parceria para base? O Stuttgart vai estar levando os jogadores do São Paulo para treinar na Alemanha. De todos os jogadores de São Paulo de todas as categorias. E o Stuttgart vai estar mandando jogadores do Sub-19, do 17, do 18 e do 19 para o São Paulo para fazer um período aí de treino também. Isso é muito importante, né? Para o São Paulo, para a base do São Paulo, porque vai ter muito garoto bom que vai estar indo para a Alemanha. Pode estar começando ali no Stuttgart já, ficando no Stuttgart, mas isso vai atrapalhar um pouquinho o São Paulo, porque os garotos bons vai estar no Stuttgart e vai começar já com a carreira na Europa e vai desfocar um pouquinho o São Paulo, porque o São Paulo não vai ter esses garotos. Mas a parte boa é que alguns jogadores do Stuttgart também vai treinar no São Paulo e o São Paulo vai poder revelar alguns jogadores do Stuttgart, acredito eu, alguns alemães, né? Seria interessante essa parceria, né? Muitos garotos poderiam estar saindo, muitos bons jogadores também poderiam estar vindo. Então, é muito importante. Falar um pouquinho aqui também do Thiago Mendes. O Thiago Mendes, ele tem proposta, né, do São Paulo, até onde eu sei, para estar assinando pré-contrato, para estar vindo no meio do ano. Então, falar um pouquinho aí do Thiago Mendes. Se ele vier pro São Paulo, vai ser um pouco complicado, porque o São Paulo tem Bobadilha, São Pablo Maia, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, o Subodiaca aqui, o Hugo suba pro profissional, o Negruti também joga no meio. Então praticamente a gente já tem 7 caras ali, 8. A gente tem muito cara ali no meio, né? Muito cara ali de volante, tem muito cara de volante. E aí, com muito cara de volante, o Thiago Mendes ele viria pra ficar no banco. O Thiago Mendes que recusou uma proposta do Flamengo, né? Pra vir pro São Paulo. Se ele vier pro São Paulo, ele vem pra ficar no banco do Pablo Maia e do Alisson. Porque isso daí é indiscutível que são os titulares, né? No momento, porque eles jogam muito bem. Essa dupla aí consolidada no São Paulo já, né? E ele viria pra ser banco. Seria ruim, eu acredito, contratar o Thiago Mendes, porque a gente já tem muito volante, né? Falar um pouquinho aqui também, ó. O Rodriguinho, nosso garoto da base não, né? Que já tem um tempo que ele tá no profissional. Ele poderia ver uma grande oportunidade à frente dele no momento. Por quê? O Nestor saiu, o Galo saiu, e o São Paulo fica sem meia praticamente, porque fica o Oscar de titular, que é uma reserva do Oscar. Então, seria uma ótima oportunidade pro Rodriguinho estar sendo o titular. Não, tá sendo o reserva do Oscar.
O Rodriguinho ele é um garoto ali que ele é um pouco tímido, que nem o Oscar. O Oscar também é um cara mais retraído, né? Mas joga bem. Mas o Rodriguinho, quando ele entra, ele acaba sendo muito retraído também dentro de campo. Então ele tem que perder isso, porque a gente sabe que o Rodriguinho joga bem. Porque o Rodriguinho, eu já vi jogos do Rodriguinho onde ele entrou ali quando o Rogério Ceni era técnico na Sul-Americana. E eu, particularmente, achei que ele jogou bem. Com o Dorival ali, ele entrou, não jogou bem, mas teve uma partida ali, acho que foi a partida de estreia dele, que ele jogou muito bem pela Sul-Americana. Eu não vou lembrar contra que time que foi, mas pra mim ele jogou muito bem naquela partida ali. Ele e o Nestor no meio jogaram muito bem. E o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, se inscreve, deixa o like pra estar me ajudando aí, né? No crescimento do canal, sempre importante. Porque o meu canal, eu vi aqui que pelo menos umas 50, 100 pessoas assistem o vídeo e acabam não se inscrevendo e nem deixando o like. O vídeo tá com índice de like e de inscrição muito baixa. Então me ajudem aí a estar crescendo o meu canal. E também comentem alguma notícia aí, alguma opinião sobre essas notícias que eu falei. E valeu!